A única certeza que eu tenho com esse regional é que eu vou chorar muito. Se vai ser por algo bom ou ruim, eu só descubro no dia. Bora pro vídeo. Olá, criaturas da noite, tudo bom com vocês? Eu sou a Morgana Kane e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o regional que vai acontecer agora em outubro de 2025. A parte legal é que isso aqui vai deixar meio que um registro histórico de como era o metagame nessa época de 2025, nossas preocupações e tal, mas o real objetivo não é esse, não é criar uma máquina do tempo para que a gente do futuro explore, é mais para pegar e tentar ajudar quem vai participar do regional. O que eu quero fazer nesse vídeo é pegar os decks que eu acredito que vão aparecer em maior quantidade, que serão mais fortes de você ter que jogar contra nesse regional. Então eu selecionei alguns decks que eu quero falar aqui sobre eles, dissertar os pontos fortes e tal, o que eles pretendem fazer, trazer uma visão de como você pode tentar se preparar quando estiver jogando contra esse tipo de deck. Alguns disclaimers, o primeiro é que tem decks que eles podem ser muito fortes, mas se eles não tiverem tanta presença, entenda-se, não tiver tanta gente que possa estar jogando com ele ou coisa do tipo, eu não acho que vale tanto a pena cobrir aqui nesse vídeo, porque você pode acabar dificilmente esbarrando nele. Eu vou deixar no final, o segundo disclaimer, algumas menções honrosas que eu acho que não estão na gama dos principais decks que eu vou falar, mas que é bom você ficar de olho um pouquinho neles, beleza? Então vamos seguir pro vídeo e vamos começar falando dos decks que você precisa ficar de olho e se preocupar no regional. O primeiro deck que eu vou comentar é o Galantimon X, e aqui fica um adendo, eu não necessariamente estou fazendo essa lista numa ordem de força, né? Tipo, não é porque eu tô falando do Galant X primeiro que eu acho que ele é o deck mais forte do jogo, ou é o deck para você se preocupar mais, até porque isso depende muito de que deck você usa, né? Se você tiver um deck que até tem uma matchup boa contra o Galant, ele não estaria aqui em primeiro lugar, né? Pra eu falar. Então, isso é mais uma sequência que eu fui pensando e jogando, não necessariamente quer dizer uma tier list de força, tá? Eu peguei ele primeiro para falar e vamos começar então falando pelo Galantimon X, né? Um deck que já tá aí no formato há algum tempo. Se a gente for contar o Japão e Ásia, deve estar perto de um ano que ele tá no metagame. A gente tá realmente com o Galant X desde o começo do ano e é um dos decks, com certeza é um dos mais fortes do jogo. Eu acho que é um dos 3 decks inclusive mais fortes do jogo, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Por que você tem que se preocupar muito com o Galant X, né? A gente tem visto como ele tem ganhado muitos torneios nos últimos tempos, muitos meses e tal, porque ele é performático, tem uma engine boa, todo esse tipo de coisa, mas assim, exatamente o que faz o Galant X ser uma grande ameaça e eu ter problemas com ele e eu ter que me preocupar com ele, né? Primeiramente a velocidade e o OTK, esse é um dos primeiros pontos que eu tô colocando aqui, como vocês podem ver, e o Galant X ele conseguiu se tornar um deck muito rápido, graças à engine que ele tem com a linha X Antibody que veio. O problema é ele ser muito rápido e ser OTK. Se ele conseguisse construir a stack do Galant X e ele ficar lá, e ele não fosse tão rápido em checar essas seguranças, normalmente ele consegue te dar 5 cheques e fazer um Omni X pra game, né? Muito fácil. Então, se não fosse por isso, ele era mais tranquilo de lidar, mas como ele consegue subir tão rápido a stack e te dar um OTK bem consistente, isso é um gravíssimo problema para você que tá enfrentando o Galantimon X. Ele vai ser muito forte nesse ponto, ele vai disputar a vida do oponente do Galant X por o cara simplesmente, ou a mina não conseguir responder, tá ligado? Porque vai ver a stack subir muito rápido, às vezes turno 3, ele consegue fazer um Galant X, subir muito rápido e checando toda a segurança, né? Esse que é o problema dele. Ele consegue fazer isso muito bem, amparado pelo ponto número 2 que eu coloquei no Galantimon X, que é consistência e bom uso de memória. O que eu tô querendo dizer com isso? Consistência é o que o nome já diz, né? O deck em si ele é muito consistente, mas principalmente ele é muito consistente no que ele se propõe a fazer. Ou seja, ele se propõe a eu vou subir uma stack rápido, que vai checar muitas cartas e numa velocidade muito grande. Então, e isso é aqui que mora a consistência dele para começar, né? E o que vem um bom uso de memória? Ele consegue economizar nas evoluções ou ele consegue evoluir enquanto ataca se ele tiver a Option X Antibody embaixo. E como ele virou um deck muito forte de X Antibody, né? Por causa da linha X com Gil, Grow, War Grow e o próprio Galant, ele tem o uso do Cool Boy, que é um tamer extremamente barato que vai dando memória ad eternum, além da linha X ganhar memória quando você deleta algum Digimon do oponente, né? Então ele vai ser muito eficiente na memória e vocês vão perceber que eficiência em memória é algo que vai estar presente em praticamente ou está presente praticamente em todos os decks
aqui dessa lista, tá? Então ele vai subir a stack muito rápido da OTK com consistência, ele vai conseguir achar suas peças, conseguir construir tudo bem bonitinho e fazer um uso bom da memória, né? E como o Galant X só se importa com isso, em subir a stack e bater, as options que ele vai ter são options de consistência também e de economia de memória, ou seja, ele vai usar só memória boost e training praticamente, além de uma ou duas scrambles, porque não tem por que não usar num deck de stack, né? E isso acaba deixando a experiência de jogar contra o Galantimon X pior. E por fim, ele tem uma combinação de imunidade e ofensividade muito grande. Eu tenho uma opinião que deve-se haver um equilíbrio, né? Se seu bicho é muito defensivo, ele não pode ser absurdamente ofensivo. Se seu bicho é muito ofensivo, ele não pode ser muito defensivo. Mas, entre aspas, o Galant X quebra um pouco isso, né? Porque ele tem a imunidade dele, que é bem forte, ao mesmo tempo que ele é muito agressivo. Como eu comentei, ele te dá um ATK muito fácil. Além de ele ter a ofensividade, não necessariamente no ataque, ele tem uma ofensividade de limpar a sua board, deletando seus bichos conforme ele evolui. A imunidade dele é mais tranquila de se lidar do que outras imunidades que a gente já teve pelo jogo. Magnamon X, eu estou falando de você. Ele tem uma imunidade mais tranquila porque você pode controlar a barra de memória para você saber jogar contra e deletar ou remover o Galantimon X, né? Então não é tão ruim assim de lidar, mas ainda é um pouco chato. E o benefício é que ele ainda é afetado por options. Certo que não são todos os decks que usam options de removal hoje em dia, ainda mais Sec Bomb e tal, mas já é mais tranquila de ser contornada. E como é que você joga contra Galantimon X? A melhor maneira de você jogar contra o Galantimon é você não dar alvo para os efeitos dele. É tipo assim, você não colocar o teu hookzinho lá pronto para morrer. Tá? Não deixa o Leomon para morrer na sua board. Não deixe. Suba o Leomon só depois. Porque o Galant X, ele precisa que você ele precisa deletar, na verdade, ele precisa que você tenha algo em campo para ele ir deletando e ganhando memória para continuar o combo dele, né? Senão ele normalmente vai subir uma stack e acabar te passando memória, talvez chegando umas 3, talvez até 4 seguranças suas, mas ele não vai conseguir finalizar se você, em muitos casos, você adotar essa estratégia. Então, opte por memory boosts, training e coisa desse tipo quando você for fazer suas buscas e preparar o seu campo, né? E sempre que você for fazer essa jogada para ver de remover o Galant X, trabalha bem a memória, tá? Controla bem a barra de memória, porque você vai ter a noção de quando você pode acabar com ele, remover ele ou não. É isso que eu poderia passar do Galant X. Um dos que eu acredito ser potenciais candidatos a vencer o regional, inclusive, um dos mais fortes, na minha opinião. Mas existem outros e vamos ver esses outros agora. Bora falar do segundo deck, então, que eu acho que você vai precisar se preocupar bastante quando estiver jogando regional, que é o Galaxy. Não é um deck novo, é um deck que todo mundo sabe já o que faz, ele tá aí desde a X5, mas eu tenho a sensação que ele nunca esteve tão forte no jogo. Isso vem muito em conta do último suporte que ele recebeu e da lista que a gente teve recentemente, que tirou decks como Sakuya e Grow Loop do metagame, né? E vamos falar, assim, do porquê que eu acho que esse é um deck extremamente forte. Primeiro que pra mim, ele é o deck mais consistente do jogo atualmente. Eu acho que não tem nenhum deck que supere isso. É porque o Purple Hybrid tomou aquela lista bem forte no começo do ano e tirou esse posto, mas ele foi ocupado pelo Galaxy, né? Não chega a ser que nem o Purple Hybrid foi, mas ainda assim é muito consistente. Ele tem muitos draws por conta das Digi evolução que ele dá em si mesmo e evolui de novo, então se tem por isso, ele tem muita busca, porque mais da metade, assim, se ele usa normalmente 3 em vez de 4, e 2 deles buscam e o outro dá draw, então ele vai ter busca e consistência em draw por conta disso. Ele só é um pouco esquisito na formação do deck, porque ele usa mais níveis 4 do que nível 3, então pode dar essa esquisitada. Mas tirando essas situações, eu acho que realmente não tem como superar a consistência que ele tem. Ele, além de tudo, ainda tem acesso a uma Memory Boost que é perfeita para o deck, quem quiser usar, que é o Hysteria, o que ajuda imensamente ele a manter a consistência que já é boa naturalmente nesse deck. Por mais que você às vezes busque cartas que não estão dentro do arquétipo Nightclaw Lightfang, você vai dar tanta draw que eventualmente essas cartas vão chegar para você. Então isso ajuda ele a ter muita consistência, e o que isso transmite para o jogador é que eles quase sempre, acho que 99% das vezes, ele vai conseguir executar o plano de jogo dele. E você às vezes pode não conseguir e tá competindo com um deck que tem muito mais consistência do que o seu, né? Um outro ponto que eu trago, que é para falar de onde vem a força do Galaxy, né, é a toolbox de top end que ele tem, né? Tem quem prefira a versão toolbox, tem quem prefira a versão
centrada dentro do arquétipo, né? Mas qual que é a vantagem do Toolbox nesse caso? É como ele pode usar diversos top ends, pelo menos tem que ter azul ou vermelho, e agora com a Diana até roxo, ele te dá o benefício de se preparar para diversas situações. Você pode usar um Hexablau, você pode usar um Miragem Limitado, você pode usar tanta coisa que você pode se adaptar muito fácil ao metagame, já que você tem até o nível 5 uma engine que vai te ajudando a chegar no seu boss monster. E aqui tem uma quantidade gigante de boss monsters, né? De níveis 6 e até agora que estão usando nível 7, né? Então, esse ponto dificulta também para a pessoa que está jogando contra o Galaxy, porque ele vai ficar na cabeça, pô, o que eu tenho que esperar que esse jogador vai fazer contra mim? Na verdade, eu tenho que esperar tudo, porque ele pode ter o Paladin Mode ou ele pode não ter. Ele pode ter o Ruin Mode, ele pode não ter. Ele pode estar usando o Apollo antigo ou ele está usando o Apollo Ace. Ele está usando o Hexablau ou não. Então, é bem difícil você prever o que você pode ter que enfrentar quando você está jogando contra o Galaxy por conta desse toolbox top end. E deixa tudo mais complicado pro lado de quem tá jogando contra o Galaxy, né? E por fim, eu acho que, como eu falei do ganho de memória no terceiro ponto e efetividade no uso da memória, né? Efetividade de memória é um ponto que eu já falei na hora do Galante. A explicação é mais ou menos a mesma, de ser um deck que usa a memória de uma maneira muito efetiva. Ele tem evolução barata por conta dos efeitos do deck e tudo mais, mas principalmente, eu preciso frisar no ponto do ganho da memória, né? Eu tenho hoje em dia a total certeza absoluta que é impossível você dar choke no Galaxy. Não tem como, tá ligado? Eu realmente acredito que não tem como você dar choke no deck de Galaxy. Porque na sua jogada mais básica, ele ganha a memória. Utilizando os hooks e o egg e tudo mais. Então, por mais que você pense, pô, vou dar o menos de memória possível, você vai ver o cara começa às vezes com 5 de memória. Você fala, pô, o que eu vou fazer aqui? Não consegue fazer alguma coisa, né? E isso dificulta muito quando você tá jogando com o Galaxy. Então você imagina que tá com um deck extremamente consistente, que ganha a memória muito bem, evolui barato e tá te deixando na dúvida do que você vai enfrentar nos níveis 6 dele, né? Pô, como é que vence isso? Então, apesar de todos esses pontos, o Galaxy tem uma fraqueza que é muito evidente. Ele não consegue se recuperar fácil. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você deleta a stack do Galaxy, remove ela de jogo, seja o que for, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se reconstruir. A não ser que ele tenha uma Scramble preparada e tudo mais. Então, o jeito de você conseguir lidar com o Galaxy é ir no pensamento de remover a stack dele, ou os vários bichinhos que ele pode deixar em campo, e prosseguir com o seu jogo. Quando você faz isso, o Galaxy vai sentir essa dificuldade. Presta atenção se ele vai ter uma Scramble ou não para armar sua jogada, mas é basicamente essa forma que você consegue lidar com o deck do Galaxy. Partiu pro terceiro deck, que é duro feito pedra, é mineral / rocks. Eu pensei se eu dava o nome de Pyramid, Magnetic, mas eu acho que é melhor chamar assim, que muita gente tá dando esse nome, né? Mas é um deck antigo / novo, porque ele recebeu suporte no X10 e usa muito das cartas da X10, mas também usa as coisas antigas. É o deck da Close, vamos simplificar. É o deck da Close, o deck das pedras, não é no plural, é das pedras. O deck das pedras, que ele chegou já destruindo muita coisa no pouco tempo que ele tá aqui. E não é surpreendente, porque o Magnetic Dramon é uma carta absurdamente forte. Eu acho que ele é meio broken, inclusive, mas vamos falar sobre o que deixa esse deck muito forte para você ter que se preocupar. Primeiro que ele tem uma remoção de board muito boa e ela vai combinar com o ponto número 2, que é uma grande presença de Dedigivolve, tá? Esse deck dá Dedigivolve como se fosse terça-feira, gente. Tipo, naturalmente ele tá lá dando Dedigivolve em tudo que você tiver no campo, que ele puder dar Dedigivolve, e aí o que ele deu Dedigivolve ele vai deletar, né? É muito difícil, sendo muito franca, você conseguir, por exemplo, dar um ace contra esse deck. É muito complicado mesmo, porque você pode deixar o seu bicho lá, beleza, vou ter um ace aqui, caso ele venha e ataque, ele já, tô te dando Dedigivolve 2, voltou a ser um bichinho aí, mata esse bicho, e aí eu tô continuando meu jogo, beleza? Valeu. E isso é bem complicado, porque vocês sabem como o Dedigivolve é uma habilidade que quase nada no jogo consegue se proteger, são pouquíssimas cartas, pedem por um turno de levar Dedigivolve, sei lá, tem um Destromon novo, assim, novo entre aspas, porque já não é mais tão novo, né? O Metal Greymon X é pouquíssimas cartas. Então, você vai ter um deck que tornou o Dedigivolve, eu vou usar banal, entre aspas, mas não é no sentido negativo, é no sentido de, tipo, ficou comum pra ele dar o Dedigivolve, né? E combinando com a remoção da board para dificultar você conseguir bloquear, dar um ace ou coisas do tipo. E beleza, você pensa, tá, um deck com
controle de campo eficiente? Não, porque o objetivo dele é te matar muito rápido. E aí entra o ponto que eu comentei do OTK eficiente, né? O Magnetic Dramon vai checar a sua segurança rápido e muito fácil, enquanto faz os efeitos que eu comentei de Digivolve e tudo mais. E às vezes, que é o que algumas pessoas estão usando no tech bastante agora, vai se utilizar dos Ukomons para acelerar um pouco a própria engine do deck, que é jogar os Tumblemon, o Egg, pro Trash, que acelera o ganho de memória que ele vai ter, e eu já vou citar esse ponto do ganho de memória no meu ponto número 4. E aí ele vai acelerar com o Uko e vai checando com o Uko. De repente você tem 3 seguranças. Quando você tem 3 seguranças, o Magnetic vai vencer o jogo, tá? Porque ele vai conseguir checar 3 seguranças extremamente fácil, sem problema. E ele vai simplesmente bater, checar e ganhar um jogo. Então, esse é um outro problema desse deck. Ele vai conseguir dar um danozinho pequeno com os hooks ou o comum. A ideia principalmente é o comum, né? E quando ele te deixar naquela segurança que precisa, fala, beleza, tô batendo em você com o Magnetic, tchau, sua segurança, muito obrigado, vamos pro próximo jogo. Aí vem o lance do OTK eficiente que eu tô falando, que ele me traz uma similaridade com o OTK do Galante. Eu inclusive tenho uns feelings de que o mineral tem um pouco de Galantimon em alguns pontos, mas ele tem outros efeitos que o Galantimon tem, né? Porque o Galantimon é Delete, enquanto esse deck vai na base do Digivolve e tudo mais. E no game de memória, que vai ser o nosso ponto número 4 de roubo de turno. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse deck, ele tem, como eu já citei antes, o Tumblemon, que quando ele é trachado, o jogador do Magnetic, do mineral, ganha 1 de memória. Combo basicamente é encher o Magnetic ou o Digimon com Tumblemons, puxa os Tumblemon, ganha memória, coloca de novo, puxa, ganha memória e por aí vai. E o que eu tô querendo dizer com roubo de turno, que é o que algumas pessoas estão fazendo, é importante você ficar de olho. Eles estão usando o Blastmon, se eu não estou enganado, o nome do bicho é Blastmon, da X10, e ele tem um efeito que você força um Digimon do oponente a atacar no começo do turno, e quando um Digimon ataca, ele tracha 2 Surge, ele pode trachar 2 Surge do oponente para ganhar DP e Sec mais 1. E aí a ideia é justamente esse Blastmon trachar os Tumblemons e roubar o turno de volta para ele. Então, se você perceber que o seu oponente tá com isso em mente, tá fazendo o Blastmon, fica de olho, porque ele pode estar querendo fazer esse loop de roubar turno e se prepara para o que essa jogada pode te prejudicar. Talvez você não deixar um bicho em campo, ou alguma coisa do tipo, ou trazer um bicho que por algum motivo não possa atacar, algo assim, tá? Mas fica bastante de olho, porque você vai ter o seu turno roubado, vai ser uma sessão bem frustrante. E o que você pode fazer para lidar com o Mineral Rocks em si, né? Eu vou ser franca, eu não acho que tem muitas coisas que possam ser feitas, né? Ele não me dá a sensação de um deck que pode ser parado muito fácil, coisas do tipo, mas alguns floodgates vão funcionar contra ele, como de ganho de memória e tal. Ele tem uma dependência bem grande das close, das tamers, e talvez ajudar removendo as tamers pode prejudicar bem o lado do teu oponente, né? Do oponente que no caso está usando Mineral Rocks. E se você estiver jogando de azul, Ice Wall é uma carta que pode ajudar. Security Bombs como Hammer Spark para fazer ele perder memória quando bate e coisas desse tipo, tá? Não é tão eficaz assim, porque eu acho que quando o Magnetic começa meio complicado de parar, mas são algumas ferramentas que você pode usar. Vamos partir pro próximo deck. Quem sabe todos os amores que eu já tive com Machine e a história que eu já tive com ele. Machine Dramon voltou com tudo pro metagame. Ele é um deck bem... Assim, ele é bem diferente do que ele estava antigamente, né? Pelo menos pouco bem diferente de uma das suas versões. Por que ele é tão ameaçador no meta, né? Primeiro que ele foi muito abençoado, vamos dizer assim, né? Pela lista que veio e tirou algumas coisas do meta que ajudou ele se erguer com força. Porque, por exemplo, eu acho que ele tinha um problema muito grande enfrentando a Gil Engine, o Growloop e tal. E agora ele tá com o caminho livre para poder fazer tudo que ele quer, né? Que é, primeiro de tudo, ele tem uma quantidade gigantesca de proteção. Eu acho que atualmente ele é o deck com mais proteções no jogo, até mais do que o Galactic. Eu acho que ele consegue se proteger mais que o Galactic, o que deixa já difícil para uma grande quantidade de deck conseguir se livrar dele, né? Eu acho que assim, a melhor forma de você conseguir se livrar desse Machine é dando D-Digivolve, e não é todo deck que consegue ter acesso a D-Digivolve hoje em dia. Assim, acho que agora todas as cores têm acesso a D-Digivolve, mas não é todo deck que vai ter isso, né, lá na lista, e torna mais difícil conseguir remover. Eu já tive casos que eu tive que dar 4 Deletes no Machine para poder tirar ele, né? E isso é muito
muito complicado. E não é só do Elite que ele se protege, ele era conhecido muito por se proteger do Elite, mas agora é qualquer removal. Então é bem mais complicado você tirar o Machine de jogo. Então beleza, você já tem um bicho muito forte que é difícil de você tirar. E o que dá mais poder a ele, né? Que eu acho que é a versatilidade que esse deck tem em construção. Ele basicamente tem duas bases rodando, que é a Purple Base e a base de DM da X9. Purple Base, ela já era meio que utilizada no Machine, que é basicamente você usar o Common com algum outro Hook Osho em cima do Demimera da BT15. Você vai usar esses hooks com essas cartas para que você possa acelerar seu trash. Ela se baseia muito na option Attack of the Heavy Mobile Digimon, que você vai acelerar seu trash, colocar um monte de versículo lá. Attack of the Heavy Mobile vai bater com seus machines e vai começar a fazer um estrago no teu oponente, né? Colocando um bicho lá bem forte e resistente. Enquanto a base de DM usa os hooks e níveis 4 e 5. Os 5 sempre normalmente vão ser os Cyborgs, né? Mas tirando o Vademon. Mas ele vai usar principalmente os hooks da X9, né? Os DMs versão 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que mais é usado a versão 2, tá? E isso dá uma versatilidade muito grande ao deck, porque eles vão ter vários efeitozinhos enquanto digivolve que podem ajudar o Machine Dramon. Ele pode suspender alguma coisa, não deixar suspender. Ele pode, com o Vademon, tirar um Tamer de campo. Ele pode, com os níveis 5 dos Cyborgs do DM, que vão evoluir barato em cima do que você for fazer com o deck, fazer os vários efeitos de Digivolve, da Bounce, nos Digimon do oponente, por aí vai. Então, essas duas bases dão uma versatilidade muito grande contra o Machine, porque você pode, por exemplo, eu estou aqui, eu treinei contra a Machine, sei o que ele faz. E aí você, na verdade, treinou, por exemplo, só contra a Purple Base, e aí você vai jogar contra alguém no regional que ele tá com a de DM. Aí você fala, tá, o que isso aqui faz? Não sei o que tá acontecendo. E aí isso te dá uma certa dificuldade na hora de jogar contra o Machine Dramon. E essa versatilidade reflete no ponto número 3, que é múltiplas heranças úteis. Eu sempre gostei do Machine conceitualmente, né, como um monstro que ele é composto de várias partes, né? Essa é a graça dele. E meio que eles transmitem muito bem isso nas cartas, que ele vai ter vários tipos de herança úteis para ajudar ele. Você pode fazer o Machine com Jamming, Rage, Piercing, Sec Plus, Digivolve quando ataca. Você faz o Machine com tantos efeitos que é meio que para cada momento eu tenho uma habilidade que eu preciso para lidar contra o meu oponente, né? E ainda mais o Machine da BT11 agora, que quando ele coloca o Cyborg embaixo, ele aciona o One Play daquele Cyborg, o que só deixa o bicho melhor ainda. Então ele é um grande candidato, na minha opinião, para vencer o regional, e muito difícil das pessoas lidarem contra, principalmente porque ele tá sumido há um tempo tão grande do meta que o pessoal não lembra mais como é que era o Machine, né? E ele tá começando a voltar agora, então também vai dar um medo na galera. Vai ser interessante ver como é que ele vai sair no nosso regional. Tô acreditando que ele vai muito bem. E para parar o Machine, para conseguir jogar contra o Machine, você vai ter algumas opções, e elas dependendo de qual base o seu oponente está usando, né? Se for a Purple Base, normalmente Floodgates vão prejudicar muito o deck. Se você tem um Floodgate que impede reduzir play cost, você já tá, deixando o Machine muito prejudicado no rolê dele, porque a Purple Base se baseia muito em dar hard play do Machine para fazer as suas jogadas, né? Enquanto a base DM tem um ponto que, como a base DM faz stack, ela vai evoluindo, ela se prejudica porque normalmente os níveis 5 para baixo não vão ter algum tipo de proteção. Então, se você conseguir remover antes de virar o Machine, isso vai te dar uma ajuda bem grande, tá? E ainda mais se você tiver acesso a Digivolve para fazer o Machine voltar a ser nível 5 e aí remover, então fica melhor ainda. Essas são algumas maneiras que você pode usar para lidar com o Machine Dramon. Bora pro próximo, Omnimon DNA, o deck que eu montei só porque eu vi que você podia colocar Nokia e a Mirei juntas em um único deck, foi só por isso. Eu amo as duas personagens, vi que dá pra fazer elas juntas no mesmo deck, falei, vamos lá, bora. Mais uma tentativa que a Bandai fez de deixar o Omnimon no meta, e dessa vez funcionou bem pra caramba. Eu tenho o deck, joguei com o deck, ganhei campeonato com ele, fiquei muito bem posicionado, e eu sei que ele é uma força muito grande a ser reconhecida. Não é auto-win, como algumas pessoas acharam que era, por um tempo, e eu acho que isso fez uma galera abandonar o deck, mas é uma força bem grande a ser reconhecida, e eu acho que vai, dependendo do que, fazer um estragozinho no regional, né? E o que torna esse deck muito forte? Vamos começar falando do Alter S da X9. É simples assim. Alter S da X9, a carta que eu mais odeio nesse jogo atualmente. Eu gostaria dela banida. Eu queria essa carta destruída em todas as cópias. E sim,
eu uso 3 dela na minha build, porque ela não tem por que não usar, né? Por que eu odeio tanto esse Alteress, né? Eu acho que ele exemplifica tudo que pode haver de ruim no jogo, né? Ele tem uma imunidade que é inacreditavelmente imbecil, na minha opinião, e a possibilidade de dar um ATK no oponente sem que tenha resposta alguma, porque ele vai entrar, vai deletar tudo que ele puder deletar, vai bater 2 vezes tirando 3 seguranças, te recuperar uma segurança sua e dar a possibilidade de fazer outro Omnimon e ganhar o jogo. Então, assim, se o jogador de Omni, ou jogadora no caso, fizer um Alter S e manter o turno, cara, é muito provável que ele vai ter ganhado. E ele dá aquela sensação, aquele feels bad de não teve o que eu pudesse fazer. Sim, não teve, porque ele fez um Omni Alter S, bateu, desvirou, bateu, olha só, fiz mais um Omni, bati e ganhei o jogo. É isso. Então, é por isso que eu detesto o Alter S e é por isso que eu acho que ele é uma das forças mais poderosas do deck do Omni. Miraculous Mega Knight. Também é bem simples e direto a ideia, né? A option famosa, que já quando saiu a BT17, eu dizia que era a melhor option das options da BT17. Muita gente falava, não, tem a Primogenitor, não sei o que. Eu falava, mano, a MMK é melhor, eu acho que não tem muita discussão. E ela tem se provado realmente que é, né? Ela é totalmente uma armadilha em campo, que você tem que estudar como jogar contra ela, como contornar e tudo mais, e vai, no pior caso para você, jogador que tá indo contra o Omnimon, ok, estou levando um Omnimon na minha fuça porque eu removi algo do campo do oponente, né? Então, essa proteção gigantesca que ela dá é mais uma força bem poderosa que o Omnimon tem e já tem há um bom tempo e agora tá vendo mais jogo ainda, porque o deck em si está vendo mais jogo ainda. E eu acho que o ponto final do deck é o controle de board que ele tem. O Omnimon tem um controle de board extremamente poderoso, porque ele faz vários removals durante a evolução da stack, né? Porque ele vai remover com o Metal Garurumon, ele vai remover com o Agumon, ele vai fazer o Omni, vai remover de novo, e quando você vê, você não tem board nenhuma. Tipo, em um turno, em uma única jogada, você perdeu toda a sua board. E isso é um grande problema contra o Omni, de você jogar contra o Omnimon, né? Porque você vai preparar sua board e fala, não tem mais board. Você não tem mais board. E isso dá uma prejudicada bem grande, né? O que você, jogador ou jogadora, pode fazer contra o Omnimon? A primeira dica que eu dou é não fica dando cheques pequenos na segurança do cara ou da mina que tá jogando de Omni. E por que eu falo isso? Porque ele roda muito Tamer esse deck. Então a chance de você bater na segurança e tirar um Tamer é muito grande. Então só ataca quando você souber que vai fazer alguma jogada grande ou um grande estrago para prejudicar o jogador do Omni. Sempre que você se depara com a Miraculous Mega Knight, você tem que criar situações para forçar a Miraculous a agir, para trazer o Omnimon antes que você faça a sua real jogada principal e remova de campo o que tiver que remover, tá? Então, eu acho que essas duas dicasinhas podem dar uma ajuda para você lidar contra o Omnimon. Próximo deck, Leviamon, deck que tá aí há muito tempo também, desde a X5. Vocês estão vendo que eu citei 2 decks da X5, né? A gente nunca vai parar de pagar pelos pecados da X5. É um deck que tá aí há um bom tempo, extremamente forte, com um boss extremamente forte, acesso a cartas roxas que são absurdas, como o Ruin Mode e Anubis, mas não é isso necessariamente que traz o poder ao Leviamon, né? Porque assim, tecnicamente acesso à carta roxa como no Ruin Mode e Anubis todo deck vai ter, mas ele utiliza de uma maneira muito versátil, além de ele ter as suas próprias ferramentas que deixam ele bem forte, né? A primeira de todas é que ele tem uma engine muito performática, que é a engine no Dark Animal, que ele pode não ser um deck, se vocês repararem, o Leviamon praticamente não tem um buscador, vamos dizer assim, além das options, e o Gabumon X limitado, mas a engine Dark Animal, ela roda tão bem, principalmente na sua função de draw discard, que o Levia vai comprar tanta carta que ele não precisa ter um buscador. Ele pode só subir a stack e vai comprando carta, e comprando carta ele vai encontrar as peças que ele precisa, né? Então ele ganha força nesse ponto, uma engine que performa de maneira excelente. É genérica, sim, é genérica, mas ela é genérica funcionando, eu acho que melhor no Levia do que em qualquer outro deck. E essa engine performática também é potencializada pelo uso da option X Antibody Protoform, né? Que eu acho que ela é problemática porque eu tenho uma opinião polêmica de que tudo que é X Antibody, não tudo, eu tô falando tudo de maneira exagerada de propósito, tá? Mas eu acho que X Antibody provavelmente a mecânica mais quebrada do Digimon Card Game, e eu acho que é uma mecânica problemática. Então
Então é por isso que a Protoform é problemática e ela é muito forte. Porque além de todos os efeitos que você pode pensar que ela faz, ela ainda recupera peças e vai pra segurança, né? O que deixa muito pior. E isso dá uma força também muito grande à engine do Leviamon, que obviamente eu considero que a Protoform faz parte dessa engine que o deck tem. Mas se fosse só por ele, por si só, jogar muito bem, seria uma coisa, mas ele também joga muito bem e impede você, jogador ou jogadora, de jogar bem com a reutilização de Floodgates que ele tem. A gente sabe como usar Floodgates é bom e importante contra os seus oponentes, mas a maioria dos decks vai colocar um Floodgate, dar uma zoada no oponente, mas ele vai ser removido e o cara vai continuar jogando, né? O problema é que o Levia, ele consegue reutilizar esses Floodgates muito fácil. Ele consegue puxa o Floodgate do Trash, joga de novo, puxa, volta e toda hora você vai ver aquilo lá. Você jogar de Hollow Knights contra Levia é complicado, porque o Psychimon vai voltar sempre, o cara não tem muito o que fazer contra, né? Então esse é um problemaço de você ter que lidar com Levia, porque você pode, sei lá, vou preparar uma Memory Boost, ele joga um Gazmon, vou colocar aqui a minha carta que vai reduzir meu play cost, ele tá reciclando o Psyche à vontade, né? Então isso também é um problema para você estar jogando contra a Levia e tende só a aumentar quanto mais Floodgates forem sendo colocados no jogo, ainda mais na cor roxa, né? E o ponto que eu acho que eu me pergunto se esse ponto, terceiro ponto, é o principal do Levia ou se é o primeiro, né? Mas esse lance dele punir as jogadas do oponente é realmente um negócio absurdamente forte, porque você quer fazer essa. Você que está jogando contra precisa fazer essa jogada para seguir e tentar vencer o jogo. E se você fizer qualquer coisa por efeito, se sair um Tamer da sua segurança, todo esse tipo de coisa, o Levia vai piorar a sua vida muito, muito e muito mais. Então, isso te deixa numa sinuca de bico de às vezes não saber muito o que fazer, porque você, preciso fazer isso daqui para conseguir seguir em frente, mas se eu fizer, vai ativar um Biting Crush, ou o nível 5 que tá na mesa vai evoluir para um Leviamon que tá no Trash. É bem complicado jogar contra por conta dessa punição que você vai levar por estar jogando, né? E só dá mais poder e força ao Leviamon. E como é que você pode tentar jogar contra, né? Você tem que ter em mente o seguinte: normalmente, antes de chegar no Levia, o deck não vai fazer tanta coisa, porque ele vai tentar estar subindo a stack e armar algo para você, oponente de Leviamon, se prejudicar dependendo da sua jogada, ou ele preparar para fazer um Leviamon te dando choke e coisa do tipo, né? Então, os níveis 5, 4 e 3 não vão prejudicar tanto os seus bichos em campo, mas o nível 6 e posterior vai. Então você pode tentar jogar em volta disso e entender o que está acontecendo. Outra coisa é, esse deck tem uma dependência muito grande da Accent Body Protoform. Se você perceber que o seu oponente não está com ela na mão e não está conseguindo encontrar, é porque provavelmente elas estão na segurança. Então estuda quando você vai atacar o oponente para saber que você não vai dar recurso para ele, porque ele pode ter a Protoform lá, né? Eu acho que essas são umas boas maneiras de você tentar contornar e lidar com o Leviamon. Eu vou trazer aqui o último deck que eu acredito que a gente tem que ficar de olho no regional e se preocupar, que é o Purple Hybrid, que ele já não é mais novo, já tá aí há um bom tempo. Mesmo com a lista e tudo mais, eu ainda acho que esse deck é absurdamente forte, absurdamente performático, roda muito bem, faz tudo que ele se dispõe a fazer muito bem, e você não pode dormir no ponto, senão ele vai ganhar o jogo de você, né? A ideia dele é fazer os híbridos para vencer, só que ele vai um pouquinho além do que apenas vou evoluir no meu Tamer e fazer minhas jogadas, né? Então vamos dar uma olhadinha nos perigos que o Purple Hybrid vai representar. Primeiro que ele vai ter acesso ao Engine, né? Então ele vai ter os hookzinhos, o Hook Rush, que o Co-Engine dá para você. E com esse Hook Rush, ele vai acelerar a busca, remover a sua segurança, ganhar memória, colocar a carta no trash, e isso por si só já é um grande problema, porque você vai ter que, enquanto tenta construir o seu jogo, você tá levando o golpe de hook na cara e falando, mano, o que eu consigo fazer aqui agora? Porque eu já tô com 3 seguranças, turno 2, ou tô com 2 seguranças no turno 2, de tanto hook que veio bater em mim. O que eu faço para lidar com isso? Então, o acesso ao Co-Engine, que é uma engine problemática no jogo, infelizmente, dá muito poder ao deck do Purple Hybrid, né? E não apenas isso, é um ponto que eu coloquei aqui que é bem simples. Hybrid,
por si só, Hybrid já é um ponto forte. O Hybrid é um deck difícil de lidar porque você normalmente quer que o seu oponente tenha uma board para você jogar os seus efeitos nessa board entenda Digimon no caso, né? Jogar o efeito nessa board, tentar fazer alguma coisa contra e tal, e você, caraca, o meu oponente não tem Digimon, ele só tem Tamer. E Tamer Hate, a gente sabe que não é tão presente assim no jogo, né? Tá começando a sair mais, ainda bem, mas ainda assim não é tão presente quanto poderia ser, e por ser um deck de Hybrid, você às vezes vai ver o cara atacando, fazendo o combo do Dusk Velgar, e ficando só com Tamer sem bicho em campo. E aí você fala, tá, e agora? O que eu faço? Eu precisava subir minha stack pra fazer alguma coisa com os bichos e tentar travar pra segurar o jogo, mas não vou conseguir, porque no turno seguinte, aquele Koichi vai digivolver e vai fazer o combo tudo de novo, né? Então, é bem complicado pra maioria dos decks lidar com híbridos, galera do Frontier, por conta disso, e isso por si só é uma força bem potente do deck. E não fosse apenas isso, tipo, ele ter os híbridos, ele ser um deck híbrido e ter o Coengine, como eu falo no ponto 3, esse deck tem múltiplas formas de fechar jogo. Eu acho que hoje em dia, esse é o deck que mais consegue ganhar de formas diferentes, porque ele pode ganhar milando o deck do oponente até ele ficar com 0 cartas, ele pode ganhar no Hook Rush, pode ganhar batendo com o combo Dusk Velgar normal, pode ganhar com um Galante BT13, pode ganhar com um Arrester Dramon da BT21. Esse deck consegue vencer e fechar o jogo de diversas formas. Então você pode até achar que é muito comum, eu já passei muito por essa situação. Eu pensei, não, beleza, tá suave. Aqui o Purple Hybrid não me vence, volta o turno pra mim e consigo fazer alguma coisa. Quando eu vi, eu já tô tendo que recolher o deck, porque de alguma maneira o cara conseguiu fazer todas essas variantes de fechar jogo e me venceu, né? E isso não acontece só comigo, isso é bem comum quando você joga contra o Purple Hybrid, né? Então, essa possibilidade de fechar o jogo de várias maneiras torna ele bem imprevisível ou, na verdade, previsível de saber que, tipo, essas condições aqui vão permitir ele fechar o jogo no turno seguinte. E isso é um problemão, né? Como é que você pode tentar lidar com o Purple Hybrid? Se o seu deck tem acesso a Tamer Hate, eu indico você tentar encaixar, tá? Ainda mais se você não tem muita experiência com o deck de híbrido e coisa do tipo, eu indico muito você tentar encaixar Tamer Hate no seu deck, pra se livrar de alguma maneira ou alguma forma esses bichos, né? Tentar colocar algum blocker ou você trabalhar com aces que evoluam por caixa de texto. E por que eu tô falando isso? Porque por mais que o Dusk mude a cor do seu bicho, se você tiver um ace que evolui em caixa de texto, não importa a cor, ele vai desenvolver e você pode tentar cancelar o combo do Dusk Velgar e dar uma zoada no que o Purple Hybrid pode fazer, né? Eu acho que essas poderiam ser soluções para você tentar contornar, impedir que ele consiga fazer as coisas, né? E uma dica que eu também dou é, fica de olho nas cartas que você tem no trash, a quantidade de cartas, porque ele vai querer que você tenha bastante carta no trash para conseguir fazer o Galante Mon BT13 e depois fazer o Galante Promo, né? Por custo reduzido. Então dá uma olhadinha, se você não tenta sacrificar às vezes tantas coisas e elas irem pro trash, para você tentar diminuir o play cost que esse cara que você estiver jogando contra de Purple Hybrid vai fazer, né? E, sei lá, se tu puder colocar Floodgate, talvez seja uma boa. Quando você perceber que o cara pode estar jogando um Galantmon, joga um Psyche em campo, ele não vai conseguir reduzir, por aí vai. Eu acho que são dicas que podem ajudar com o contra, no caso, o Purple Hybrid. A gente terminou então os decks principais, e eu vou falar agora das menções honrosas que eu disse que ia trazer, que são 3 decks que eu acho que eles não se encaixam necessariamente naquela categoria que eu disse que ia fazer dos principais, né, de quantidade, nível de poder, etc. Mas que são alguns decks que eu acho que é legal você ficar de olho, que eles podem dar um jump scare em você ou performar mais do que você acreditava, né? O primeiro é o Belzy, porque o suporte que o Belzy recebeu na X10 é muito bom e dá uma ajuda boa no deck. O Belzy Ace é absurdamente forte. E se você não ficar de olho, o Belzy pode ter uma RNG tão boa e milar cartas de uma maneira tão eficiente, e a pessoa que está controlando o Belzy também pode ajudar isso a acontecer, que quando você percebeu, você perdeu. Então, se você se deparar com o Belzemon, respeita o deck e entenda que ele pode te dar um bom trabalho jogando contra, tá? O outro é o Turtle Ganku, que eu tô colocando a imagem do Ganku X aqui para representar, que ele é um deck que vai ser muito complicado de se jogar contra, porque as pessoas não estão acostumadas a jogar contra decks que são defensivo e tentam mais controlar e não deixar você fazer alguma coisa do que necessariamente ofensivo, né? Então, entenda que o Turtle Ganku, como ele vai jogar, como ele vai tentar te impedir de fazer as coisas,
coisas e quando você for jogar contra ele, vai num mindset, né, numa mentalidade diferente de como você joga normalmente contra outros decks, porque você vai precisar fazer isso. Se você não fizer isso, pode ser que você se dê um pouco mal. E por fim é o Malo, e eu acho que o Malo vai ter muita gente tentando fazer o loop, porque ficou maluco pelo loop, e eu acho que a gente vai encontrar até que bastante dele pelo jogo, pelo torneio, no caso, né? Eu não. É que assim, quando o loop começa, não tem como parar. Tá? E aí fica meio complicado você jogar contra. Mas assim, se o cara falar, ah, não, tem um loop aqui até o final, vamos só pra próxima, deixa o cara performar o loop inteiro, porque às vezes ele não tem não. E isso que fica a parte complicada. Então, isso aí vai ter muito no torneio. Eu não acho que ele vai performar tão bem assim, porque eu acho que a gente ainda tá tentando polir o deck, entender o que fazer com ele e tal. E por isso que eu acho que ele não vai performar tão bem, mas eu acho que vai ter muito Malo Miltsmon. Então fica de olho bastante nele. Bom, criaturas da noite, é isso que eu queria trazer para vocês sobre o regional e o que esperar sobre o regional, né? Vai ser dia 25, eu espero encontrar com quem eu puder encontrar de vocês lá. Falem comigo, vamos trocar ideia, se a gente jogar vai ser muito massa. Espero que vocês gostem do regional, que seja uma experiência muito da hora. Eu adoro por a ideia da competição, jogar com todo mundo e principalmente encontrar diversas pessoas, né? O regional passado eu me encontrei com pessoas que eu converso praticamente todo dia, que são de diversos lugares. Eu encontrei com o Michael, encontrei com o Rafa, encontrei com o Ariel, falei com todo mundo, foi bom demais, queria ter falado mais, mas não pude. E infelizmente acontece, mas oportunidades não vão faltar de ter mais regionais, ainda mais com a gente indo no regional, curtindo e se divertindo e falando sobre, dando feedback para mandar e pedindo que ocorram mais torneios grandes assim, né? Espero que essas dicas possam ajudar vocês a performarem bem no regional que vamos ter agora, beleza? Eu vou ver se eu consigo as listas, não vou conseguir prometer, tá? Mas eu vou ver se eu consigo as listas do top 8, top 16, enfim, pra gente tentar cobrir elas aqui no canal e dar uma analisada. Se eu conseguir, beleza, vou fazer um vídeo, gravo aqui pra vocês, a gente discute. Caso não, eu vou tentar dar meus meios pra ver se eu consigo falar mais desse regional, como ele ocorreu, pra todo mundo poder ver e quem não pôde vir ter um gostinho dele, algo do tipo. Beleza? Muito obrigado pelo vídeo, não se esqueçam de curtir e deixar o like, é muito importante para incentivar o canal aqui a continuar, e nos vemos no regional e nos próximos vídeos. E lembrem-se sempre, não pode dar play de Tamer ou Digimon por efeito.